para melhor compreendermos, no caso concreto, quando poderia ocorrer a afetação do bem ao uso comum do povo. Imaginemos que a administração pública tenha lá um terreno baldio. Na forma como se encontra, ele faz parte da categoria de bens dominicais, porque não está afetado, ou seja, não tem destinação pública definida. A administração pode até se desfazer dele se quiser, vendendo-o, por exemplo. Claro que observando os trâmites legais que pressupõem prévia avaliação do bem e licitação. Porém, imaginemos que o poder público, ao invés de se desfazer desse terreno, e estando respaldado por lei, resolva instalar ali um parque ou uma praça. Nesse caso, estará afetando o bem, pois esse bem passará da categoria de bem dominical para a de uso comum do povo, já que agora possui uma destinação pública específica que antes não tinha. Recorrendo ainda ao nosso exemplo, vamos imaginar que a administração pública, naquele seu terreno baldio, resolvesse ali construir um prédio para instalar uma biblioteca pública ou um museu aberto à visitação. Também estará aqui afetando o bem, já que ele passará da categoria do bem dominical para o bem de uso especial. No sentido inverso, teremos a desafetação, ou seja, um bem que era da categoria de uso comum do povo pode, através de lei, passar a integrar os bens de uso especial ou a fazer parte dos bens dominicais. Também ocorre a desafetação, quando um bem de uso especial passa a integrar a categoria dos bens dominicais. Há outros exemplos para gravarmos melhor quando ocorre a desafetação. Prestem atenção numa coisa, estamos falando do instituto oposto ao qual nós nos referimos anteriormente, então não vão confundir. Agora, portanto, vamos tratar da desafetação. Então, suponhamos que num certo terreno do município haja uma praça. Através de lei, a prefeitura resolve ali edificar, utilizando-se daquele espaço para no prédio instalar uma biblioteca pública. Houve, portanto, a desafetação do bem, que passou da categoria de uso comum para a categoria de uso especial. Tempos depois, com o crescimento do acervo dessa biblioteca, imaginem que a municipalidade, através de ato do Poder Executivo, novamente resolva desafetar o bem, transferindo esse serviço que ali era prestado para outro prédio, restando aquele imóvel desligado de qualquer destinação. Nesse caso, houve a desafetação do bem de uso especial para a categoria do bem dominical. Temos, assim, que um bem que integra a categoria dos bens de uso comum do povo, através de lei ou de ato administrativo praticado na conformidade da lei, pode ser desafetado, passando então a integrar os bens de uso especial ou os bens dominicais. Da mesma forma, um bem que seja de uso especial, através da desafetação, pode virar um bem dominical. Imagine-se, num outro exemplo, um automóvel que é utilizado como ambulância, mas pelo desgaste do tempo não se presta mais à utilidade pública de antes. Então, o Poder Executivo, respaldado pela lei, emite ato administrativo, passando esse automóvel para a categoria dos bens dominicais, porque ficou inservível e, portanto, sem destinação específica. Resumindo, para ficar bem guardado na memória de vocês, ocorrerá a afetação de um bem sempre que lhe for dada destinação pública. O bem de uso comum do povo serve à coletividade, indistintamente. O bem de uso especial é aquele utilizado pela administração pública para realizar as suas atividades e os seus fins. E, finalmente, os bens dominicais integram o patrimônio dos entes políticos, ou seja, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, como objeto de direito pessoal ou real. Bem, acho que em relação à afetação e à desafetação dos bens públicos,
Já deu para terem uma noção, não é? Lembrem-se de que são de extrema importância para o estudo e frequentemente são formuladas questões desse tipo, envolvendo a afetação e a desafetação das 3 categorias de bens públicos. Por isso, quem tiver dúvida, sugiro que veja novamente os conceitos, que procure interpretá-los bem para depois se utilizar dos exemplos mencionados, que servem como um recurso a mais para a compreensão do tema. Outro tópico muito importante para o estudo de hoje é o que se refere às características dos bens públicos. Quais são essas características? De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, os bens públicos possuem 3 características. Quais sejam? Inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Vamos primeiramente, então, nos referir à inalienabilidade. Vejam o que estabelece o artigo 100 do Código Civil. Acompanhem a leitura na tela para poderem melhor apreender o sentido do artigo 100. Vamos lá. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Do que está aí exposto, já podemos perceber que os bens de uso comum ou os bens de uso especial não podem ser alienados enquanto conservarem tal qualificação, ou seja, enquanto estiverem afetados a tais destinos. Só poderão ser alienados quando, por lei, forem desafetados, passando, portanto, à categoria dos bens dominiais ou dominicais. É importante destacar que não é porque um bem faz parte da categoria dos bens dominicais que ele pode ser alienado por vontade da administração, já que o próprio Código Civil, no artigo 101, expõe que podem os bens dominicais ser alienados desde que observadas as exigências da lei. Ainda que o Código Civil silenciasse a respeito, como toda a atividade administrativa se subordina à lei, não poderia mesmo a administração pública alienar um bem sem que a lei assim autorizasse. Isso pode ser justificado até mesmo pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos, uma vez que o administrador não pode dispor da coisa pública como se fosse sua. Assim, pelo que dispõe esse artigo 101 do Código Civil, conclui-se que a inalienabilidade é relativa, a não ser em relação aos bens que, por sua própria natureza, não têm valoração patrimonial, como os mares e os rios, por exemplo. No mais, todos aqueles que sejam inalienáveis, porque a lei assim os define e que tenham valor patrimonial, podem perder esse caráter de inalienabilidade, desde que, é claro, sejam desafetados. De outra forma, também a inalienabilidade não é absoluta, ou seja, aqueles bens que podem ser alienados, porque não têm destinação pública, podem vir a ser afetados, passando, portanto, da categoria de bem do domínio privado do Estado para a categoria de bem do domínio público. Há uma questão interessante a ser colocada. Pode um bem ser desafetado pela simples falta de uso, mesmo que prolongada? A resposta é não. Não há como um bem ser desafetado unicamente porque não é mais usado. A esse respeito, Maria Silvia Zanella de Pietro nos dá como exemplo o caso de uma